Aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei. Olá, meu nome é Walter Takara e estamos estudando a Igreja Bíblica. Hoje é a 6ª lição em que iremos estudar a organização da Igreja. Muitos pensam que para se existir a vida tem que haver um mecanismo complicado, mas enganam-se. Às vezes, os animais cujo organismo é mais simples são ao mesmo tempo os mais resistentes. Por exemplo, as baratas, uma praga universal, adaptaram-se desde os primórdios dos tempos, aclimatando-se a quase todos os lugares do mundo. Ou as formigas, criaturas simples em sua fisiologia, mas praticamente indestrutíveis, habitam em todas as partes da Terra. E os micróbios? Alguns deles, de uma só célula, são capazes de matar populações inteiras. Por outro lado, alguns organismos mais complexos já desapareceram. Igualmente, em sua estrutura, a Igreja do Novo Testamento é o mais simples organismo espiritual do mundo humano, mas, apesar disto, é o mais forte e indestrutível. A Igreja passou por aflições chocantes, sendo banhado em sangue e refinado como ouro no forno das perseguições. As civilizações entram no palco da humanidade e depois desaparecem para sempre. Mas a Igreja de Jesus continua há quase 2000 anos. Bem, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Uma entidade simples e durável. A maior fraqueza das igrejas criadas pelo homem encontram-se em suas organizações e hierarquias complicadas. A divina instituição que o próprio Jesus estabeleceu é verdadeiramente a incorporação da simplicidade da seguinte forma. E temos neste quadro, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Todas as coisas. E deu a Cristo a Igreja como único Senhor de tudo. Efésios capítulo 1, versículo 22. A Igreja tem apenas um cabeça divino e permanente, Jesus Cristo. Sobre Jesus, o apóstolo Paulo afirmou: Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Note, o apóstolo Paulo usou o tempo presente, de agora, apesar de ter escrito estas palavras quase 30 anos depois da ressurreição de Jesus. O tempo também é progressivo, sugerindo a continuidade de Cristo como o soberano da Igreja. Paulo também diz que Deus exerce o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Cristo só se tornou o cabeça da igreja depois da sua ressurreição, segundo esta passagem. E mais, disse Paulo, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabendo que Cristo tornou-se o cabeça da igreja depois da ressurreição e que foi ressurgido para nunca mais morrer, a conclusão inevitável é que ele será sempre o cabeça desta igreja e nunca, jamais terá sucessor. E ainda mais, nenhuma Bíblia, sequer as versões oficiais da Igreja Católica, menciona qualquer pessoa para ser o representante de Cristo como cabeça oficial da igreja. A pessoa que afirma ser hoje em dia profeta, príncipe, presidente, sumo sacerdote, apóstolo oficial de Jesus ou autoridade sobre a igreja, nada mais é do que impostor. A igreja do Senhor é um só corpo. Efésios 4:4. Tendo este apenas um cabeça, aquele que a comprou com seu precioso sangue. Efésios capítulo 1, do versículo 22 ao 23 e capítulo 5, versículo 23. Quem administra o reino de Jesus? Mas a igreja é constituída de milhares de congregações. Quem é que controla e administra este reino mundial? Sendo Jesus o cabeça da igreja, no seu sentido universal, ele é também o cabeça de todas as congregações e todos seus membros. Em conexão com isso, o apóstolo Paulo escreveu: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Agora, vamos imaginar uma congregação, a Igreja Central, na cidade de Mogi Guaçu. Esta igreja tem uns 200 membros, quase todos servindo a Jesus com suas vidas e tentando segui-lo como membros reais do seu corpo. A Igreja Central já tem um guia eterno sobre todos seus afazeres e necessidades: Jesus. De que mais ela precisa para ser organizada conforme as Escrituras? O que mais a igreja precisa? A igreja precisa de presbíteros. A Bíblia indica que as congregações locais precisam dos seus próprios presbíteros. Lucas, o escritor de Atos, informa-nos que Paulo e Barnabé promoveram em cada igreja a eleição dos presbíteros. Podemos ver isso em Atos 14, versículo 23. Estes eram os pastores ou bispos responsáveis pelo bem-estar espiritual da congregação. Isto é evidente no exemplo apresentado em Atos 20, versículo 17 e 28. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É interessante, né, amados? Paulo mandou chamar os presbíteros para pastorear, fazer a função de pastor. É interessante. E vai ficar mais interessante ainda. Continue conosco. Aqui temos 3 expressões aplicadas ao mesmo homens, que eram chamados presbíteros, bispos e pastores, sendo esta última palavra originária de pastorear. 3 eram as palavras usadas no grego original do Novo Testamento para designar a estes homens, sempre no plural: presbuteroi,
episcopoi e poimenes. Paulo usou estes termos para designar o mesmo grupo de pessoas. Estes termos, embora diferentes, sugerem simplesmente o tipo de homem que deve cuidar das congregações e da natureza de seu trabalho. Primeiro, eles deveriam ser homens mais idosos, dignos, maduros e experientes, não apenas no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. Este é o sentido, no singular, da palavra presbíteros, que usamos hoje, quase sem mudança, na palavra presbítero. Segundo, eles teriam a supervisão da congregação. Este é o significado da palavra episcopos, traduzido por bispo. Esta supervisão é no sentido de vigiar, acompanhar, supervisionar, observar, zelar, e não mandar, comandar e ser proprietário. Terceiro, eles alimentariam e cuidariam do rebanho como pastores, sendo este o sentido da palavra grega poimen. Cada congregação tinha naquela época uma pluralidade de presbíteros, pastores ou bispos. Isto é evidente quando pesquisamos numerosas passagens como Atos 14, 23, Filipenses capítulo 1, versículo 1 e Atos 20, capítulo 17. Em Atos capítulo 20, versículo 17, está dizendo assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ou seja, a igreja de Éfeso tinha vários presbíteros. A Bíblia nunca fala de um pastor ou bispo, no sentido singular, de ser somente uma pessoa, dirigindo uma congregação. Um presbítero dirigindo um grupo de presbíteros ou congregações. Ou um bispo liderando várias congregações e pastores, ou padres. Isto não é bíblico. Nem fala de pastores jovens dirigindo sozinhos as congregações, exercendo a sua autoridade sobre elas, como acontece frequentemente com muitos lugares no mundo. Então vamos ver aqui quais são as qualificações dos presbíteros, ou quais são as qualificações para dizer eu sou presbítero. Conduta irrepreensível, temperança, sobriedade, modéstia, hospitalidade, aptidão para ensinar, amabilidade, inimigo de contendas, justo, amigo do bem e piedoso. Deve ter também domínio próprio, deve ser apegado à palavra, ter capacidade para exortar e convencer, ter domínio próprio, apegado à palavra, capacidade para exortar e convencer, ter bons testemunhos dos de fora, não ser dado ao vinho, não violento, não arrogante, não irascível, não cobiçoso, não neófito ou principiante, ser marido de uma só mulher, governar com sabedoria a sua casa, criar os filhos sob disciplina, ter filhos crentes e não insubordinados, filhos não acusados de dissolução. A família é a base para o bom trabalho do presbítero. Devido a estes requisitos, nem todo homem na congregação pode ser um presbítero. Os mais jovens, por exemplo, de menos experiência, principiantes, não casados, recém-casados, desquitados, não aptos para ensinar a palavra, de má reputação ou duvidosa, sem domínio próprio, etc. Somente os homens
qualificados podem ser nomeados para esta grande responsabilidade. Um membro pode se tornar um presbítero apenas quando há uma pluralidade de homens qualificados na congregação. Por exemplo, se há apenas um homem qualificado e nenhum mais, ele não poderia assumir o cargo sozinho, mas terá que esperar por outros irmãos também qualificados. E aí fica uma pergunta, né? Uma pergunta interessante. Um solteiro pode ser pastor? Algumas igrejas permitem e outras exigem que seus pastores sejam solteiros. O que Deus revelou sobre esta questão? Jesus Cristo, o Supremo Pastor, que encontramos lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, concedeu servos conhecidos como pastores e mestres para ajudar os santos. Podemos ver isso em Efésios capítulo 4, versículo 11. Os homens que pastoreiam são chamados também de presbíteros, anciãos, em algumas traduções, e bispo. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao 2, e Atos capítulo 20, do versículo 17 e 28. O Espírito Santo foi específico e detalhado nas qualificações destes servos. Encontramos listas de características deles em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, e também em Tito capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Para as pessoas que realmente querem agradar ao Senhor, esses trechos resolvem a questão de pastores solteiros. Paulo disse a Timóteo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Na sua carta a Tito, começou a lista de qualificações dos presbíteros com as mesmas palavras: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Isso podemos ver em Tito, capítulo 1, versículo 6. E é interessante notar também que tenha filhos crentes. Então, além do homem ter que ser casado, ter filhos, não um filho, filhos. A Bíblia diz filhos. E filhos crentes. Ou seja, aquele filho, aquela criança que já se reconheceu pecador ou pecadora e resolveu se batizar para fazer parte do reino de Cristo. Ou seja, tem que ser uma família onde os filhos tenham idade para ser batizados, que tenham consciência do seu pecado. Então é um casal já bastante experimentado na caminhada, tanto de casal quanto caminhada em relação a Jesus também. Os pastores, então, devem ser casados e pais de filhos crentes. Para defender a prática comum de escolher pastores sem estas qualidades, os homens recorrem a vários argumentos. Vamos considerar algumas questões. Uns dizem assim: Paulo não foi casado, Paulo foi fiel no seu trabalho de apóstolo e ministro. É verdade. Servo de Cristo, Atos 26, 16. Colossenses 1, versículo 1 e versículo 23. Mas nas Escrituras, ele nunca é chamado de bispo, presbítero ou pastor. Os outros apóstolos eram casados. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Por isso, não nos surpreende descobrir que alguns deles serviam também como presbíteros. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, 2 João, capítulo 1 e 3 João, também capítulo 1. Timóteo e Tito não foram casados, mas não há referência a esses evangelistas como casados, mas também
não há nenhuma passagem que o chama de pastores. O costume de chamar as cartas a esses evangelistas de epístolas pastorais cria uma certa confusão, porque foge da linguagem bíblica. Na Bíblia, nem o autor, nem os destinatários destas cartas são chamados de pastores. Paulo disse que solteiros podem servir melhor. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. O conselho de Paulo foi dado em relação a todos os homens, especificamente por causa de uma angustiosa situação presente. Capítulo 7, versículo 26. Não deve ser interpretado de uma maneira que contradiga outras passagens que incentivam o casamento, como em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, e que especificamente exigem que presbíteros sejam casados. Podemos ver isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e Tito, capítulo 1, versículo 6. Pastores solteiros? Não na igreja do Senhor. Paulo disse que solteiros podem servir melhor. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. O conselho de Paulo foi dado em relação a todos os homens. Capítulo 7, versículo 7. Especificamente por causa de uma angustiosa situação presente. Capítulo 7, versículo 26. Não deve ser interpretado de uma maneira que contradiga outras passagens que incentivam o casamento. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, e que especificamente exige que presbíteros sejam casados. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e Tito, capítulo 1, versículo 6. Pastores solteiros? Não na igreja do Senhor. Por Dennis Allen. Aí vocês poderão me dizer, tá bom, já entendi. Tem todas essas qualificações para presbíteros, tem todas essas necessidades, é isso que a Bíblia diz, isso eu já entendi. Mas e uma igreja jovem que não tenha essas pessoas ainda? Como fazer? Bom, e quando não há presbíteros? Neste caso, a igreja deverá indicar os homens mais velhos e capazes para fazerem o trabalho dos presbíteros, ou seja, o mais próximos que estiverem destas qualificações, e que será pastorear o rebanho, acompanhar e vigiar os trabalhos da igreja, aconselhar, proteger a igreja de falsos ensinos e visitar e acompanhar o desenvolvimento espiritual dos membros. Sempre lembrando que esses homens não são os chefes ou donos da igreja. Antes, são administradores de um patrimônio que não é deles, mas pertence ao Senhor. E em caso de decisões que vão afetar a rotina do caminhar da igreja, devem ser sábios e convocar as assembleias para que tudo seja decidido com segurança e do modo como a Bíblia ensina. Nas decisões rotineiras do trabalho da igreja, os ministérios têm toda a autonomia para decidir, mas sempre comunicando aos presbíteros para que eles saibam e estejam bem informados do caminhar da congregação. Vamos ver agora outros servos no trabalho da igreja, os diáconos. Em Atos 6, estudamos sobre a nomeação dos primeiros servos ou diáconos na igreja. Obviamente, as igrejas mantiveram a posição oficial de diácono, pois Paulo saudou aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 1.
E em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao 13, encontramos as qualificações para o diácono. As qualificações requeridas para um diácono são os seguintes: ele precisa ser respeitável, coerente de uma só palavra, conservador do ministério da fé, de consciência limpa, experimentado ou experiente no trabalho cristão, irrepreensível, não inclinado a muito vinho, ou seja, que tenha domínio sobre seus apetites carnais, e não cobiçoso. Em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 6, há mais algumas características do servo ou diácono. Ele é de boa reputação, cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria. Aqui encontramos não apenas o tipo de homem selecionado, mas também a natureza do seu serviço. Cuidar principalmente do setor material da congregação. É evidente no Novo Testamento que cada congregação tinha uma pluralidade de homens especialmente nomeados para cuidarem das necessidades da igreja, das necessidades materiais da igreja. Entretanto, o trabalho deles não se limitou apenas ao setor material, pois temos o exemplo de Estevão e Felipe, 2 dos 7 servos que, mais tarde, se tornaram evangelistas. Vamos falar agora sobre os evangelistas. Estes são pregadores do Evangelho conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Uma congregação pode ter um evangelista, vários evangelistas, ou ficar sem evangelistas, pois temos exemplos de todas essas situações no Novo Testamento. As qualificações do evangelista se encontrado lá em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao 16, e 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e capítulo 4, do versículo 1 ao 5, incluem. Eles são estudantes dedicados da palavra, pregador e professor da palavra, expositor da doutrina bíblica, exortador das coisas de Deus, seguidor da verdade, não fábulas e tradições, bom lutador por Cristo, padrão dos fiéis em doutrinas e procedimento, amor, fé e pureza, diligente nas coisas de Deus, cumprindo o seu ministério, sóbrio, capaz de aguentar aflições. O trabalho do evangelista é principalmente pregar e ensinar o Evangelho em sua própria cidade e em todos os outros lugares possíveis. Ele deve estar fora frequentemente do templo da igreja, pregando aos não cristãos em vez de pregar sempre aos membros. Ele não é o líder da congregação tomando as decisões dela. Nem ele, nem os presbíteros, nem os diáconos. Todas as outras autoridades, padres, pastor, bispo, no singular, em uma hierarquia, presidente, comitê administrativo, cardeal, papa, etc., são estranhos à palavra de Deus. No Novo Testamento, a única organização para a igreja é dos bispos e diáconos, trabalhando com eles os evangelistas e professores da palavra. Os evangelistas e professores da palavra, ou chamados mestres, não são os chefes das congregações, de forma alguma. Esta é uma errônea interpretação dos homens e não o ensinamento bíblico. Por outro lado, os presbíteros não têm autoridade absoluta nas congregações, pois o único direito que eles têm é de liderar e cuidar da sua própria congregação, respondendo individualmente a Jesus por sua obra. Quem teria então
a última palavra na igreja para tomada de decisões? As assembleias. A igreja decide através das suas assembleias, reuniões com participação de todos ou a maioria dos membros. A igreja, a assembleia, sempre terá a última palavra. Exemplo, Mateus 18, do versículo 15 ao 18, diz assim: se seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E podemos ver exemplos também em Atos 6, versículo 3, Atos 15, do versículo 1 ao 22. Sobre um ou mais homens com autoridade sobre a igreja, Jesus deixou bem claro. Vamos ler lá em Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao 27. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. A chave do reino dos céus, dada aos apóstolos, foi passado à igreja. Em Mateus 16, 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja, Mateus 18, do versículo 17 ao 18. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Há alguns exemplos em que a igreja usa esta autoridade dada pelo Senhor. Jesus instruiu a igreja a dar a última palavra entre os irmãos. Mateus 18, versículo 15 ao 20. A igreja aprova a escolha de Matias pelo Senhor. Atos 1, versículo 15, versículo 21 ao 26. A igreja e Pedro acalmam tumultos entre os irmãos. Atos, capítulo 11, do versículo 1 e versículo 18. A igreja e Paulo expulsam o irmão em pecado. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Deus, Jesus e o Espírito Santo é igual às Escrituras, que é igual à igreja. Assuntos de doutrina e ensinamento, a Escritura define. Assuntos de opinião, não definidos nas Escrituras, a igreja decide em suas assembleias. Quais seriam esses assuntos não definidos nas Escrituras? Primeiro, alterar o tempo de adoração, incluindo algumas atividades extras. Segundo, discordância de como lidar com as falhas morais de pastores e membros da liderança. Terceiro, duração do culto. Quarto, discordância sobre quem toma decisões entre a irmandade. Estilo de adoração. Vamos ver agora exemplos em Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 22. A congregação como um todo não tomou parte nas discussões ou debates teológicos, até porque haviam homens capacitados para tal.
No entanto, depois da conclusão dos especialistas da palavra, a igreja foi informada e confirmou o resultado do concílio. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Atos, capítulo 15, versículo 22. E o que podemos concluir de tudo isso então, meus amados irmãos e irmãs? Vemos que Cristo é o único cabeça sobre toda a igreja. Os apóstolos dos tempos de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, eram testemunhas, embaixadores e juízes autorizados por Cristo. E cada congregação com seus próprios presbíteros, sempre no plural, diáconos, evangelistas, professores da Bíblia e membros. É uma entidade independente das outras congregações. Esta é a única organização bíblica da igreja. Qualquer esquema diferente deste não tem autoridade bíblica e causa uma porção de divisões religiosas. Voltemos todos nós à Bíblia para seguirmos o esquema de Cristo para a organização da igreja. Meus queridos e amados irmãos, espero que vocês tenham gostado desta aula sobre a organização da igreja, porque tudo que foi falado aqui não saiu da minha mente, não saiu da mente de nenhum homem, mas saiu da mente de Deus. E se queremos ser seguidores de Jesus Cristo, do seu Filho amado, do Filho amado de Deus, vamos fazer conforme a Bíblia ensina. Até mais, até a próxima aula. Espero que vocês estudem com carinho e dedicação. Se esforcem para entender o que a Bíblia diz sobre a liderança espiritual da igreja. Até mais, fiquem com Deus. Um ótimo estudo, um ótimo teste e até a próxima.